parece um sonho. O povo é de Deus, a garantia de uma aliança melhor. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Só alegria por aqui. Vamos começar com os Salmos 126. Um louvor pelo retorno do cativeiro. O cativeiro, aquele que estamos estudando em Jeremias, que ele falou tantas e tantas vezes que o seu povo seria cativo, o povo de Deus, agora chegou o dia. A gente vem estudando que Deus está falando o tempo todo ali da promessa de que aquele cativeiro acabaria, chegaria o tempo de acabar e eles voltariam para a sua terra. E o Salmo 126 é sobre este retorno, mostrando que a palavra de Deus não erra, que é coesa, que é coerente, que é verdadeira, que Deus cumpre cada promessa. O salmista começa o texto dizendo: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Mas não era um sonho, era verdade. Deus estava cumprindo a sua promessa. E esse salmo é lindo, leia esse salmo. Ele conta sobre uma grande celebração. Ele diz que aquele povo semeou com lágrimas e agora volta trazendo os feixes nas mãos. Colheram. Lembra que nós estudamos em vídeos anteriores que o Senhor falou: vão para esta terra, vocês vão ficar cativos, mas plantem, produzam, trabalhem na terra, porque vocês vão herdar tudo que vocês plantarem. E aqui está a prova no Salmo 126. Semearam com lágrima, agora estamos voltando alegres, com os feixes nas mãos. Deus cumpre o que promete. Aleluia! Livro do profeta Jeremias. O povo é de Deus. Estamos vendo no livro do profeta Jeremias Deus mostrando a sua justiça e a sua misericórdia, lado a lado, porque Deus é pleno, Ele é 100% cada uma de suas características, 100% amor, 100% justiça, 100% misericórdia. Ele é pleno, Ele é completo, Ele é eterno. E hoje vemos no texto a misericórdia do Senhor e a sua justiça andando novamente ali lado a lado. Agora Deus está falando contra o povo que perseguiu o povo de Deus. O povo é de Deus, mesmo eles tendo errado, e Deus os castigando por isso. A pessoa, o elemento, a nação que foi usada por Deus para castigar o seu povo vai prestar contas. E hoje Deus fala com duas nações, os filisteus, que sempre foram declaradamente inimigos do povo de Deus, e os moabitas. Para os filisteus, Deus diz: por um acaso Israel não foi também ridicularizado? Mas o texto maior concentra-se sobre o povo de Moabe. Moabe é a cidade onde nasceu a bisavó do rei Davi, Ruth, para onde a família de Noemi se refugiou. Lembra dessa história? Pois bem, os moabitas têm um texto aqui enorme falando de tudo o que eles viveriam, de todos os castigos que viriam sobre eles e do quanto eles eram arrogantes, soberbos. O texto vai mostrando: conheço a tua soberba, a tua arrogância, mas vai ser tudo isso destruído. O Senhor disse para eles: eu conheço a sua insolência, mas Moabe será destruída. Contudo, nos últimos dias mudarei o destino de Moabe. Deus é um Deus de justiça e de misericórdia. Carta aos Hebreus. Bora entender finalmente o que é, como é o sacrifício de Cristo, para que serve, de que forma foi feito. Vamos entender sobre perdão, libertação, reconciliação. É sobre o sumo sacerdote. O autor aos Hebreus vem falando, estamos estudando já há 2 vídeos sobre o sacerdócio de Cristo. E agora, nesse texto de hoje, ele está aqui decidido a informar aquele povo, a fazer aquele povo entender de uma vez por todas que Cristo é o sumo sacerdote e que há uma nova aliança, e essa eterna, e que só poderia acontecer por intermédio de Cristo, que não tinha pecados. Então ele fala mais uma vez sobre o sacerdote humano. Ele relembra sobre as leis dos sacerdotes
e explica para aquele povo, o povo judeu, que sabe, que conhece a lei, sabe como é a lei do sacerdócio. Homens mortais, homens que tinham pecados, que tinham que oferecer sacrifícios para a limpeza, a purificação do pecado do povo e também do pecado deles próprios. Eles tinham que oferecer sacrifício pelos pecados deles. E eram sacerdotes que morriam e tinham que ser colocado um outro sacerdote no lugar. Eram homens mortais. Agora, estamos falando de um sacerdote que não morre, que é eterno, que acabou nele, encerrou nele o sacerdócio. O autor está explicando de forma bem detalhada e bem firme para que o povo judeu entenda que Cristo é o Filho de Deus, é o sumo sacerdote. Nele encerrou-se todas as coisas, não há mais a quem oferecer sacrifícios, não há outro mediador, não há sacerdote. Cristo é o sumo sacerdote, nele encerrou-se, ali concluiu-se a lei. Em Cristo cumpriu-se a lei, porque a lei constituiu como sumos sacerdotes homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho, aperfeiçoado para sempre. Nos versículos anteriores, o autor aos Hebreus está falando sobre a qualidade deste sumo sacerdote, ou melhor, a santidade e a perfeição deste sumo sacerdote, Cristo Jesus. Ele disse que era necessário que tivéssemos um sacerdote que fosse perfeito, santo, puro, imaculado. E lembra do juramento que falamos no vídeo anterior? O autor aos Hebreus sabe a importância que tinha o juramento para o povo judeu. Então ele usa desta importância para falar que foi feito um juramento, coisa que não aconteceu com os sacerdotes humanos. Eles não foram sacerdotes, não se tornaram sacerdotes debaixo de um juramento, mas Cristo sim. Deus jurou em nome dele mesmo. O Senhor jurou e não mudará. Tu és sacerdote para sempre. E o autor ainda fala da antiga aliança. Lembre-se que a carta aos Hebreus é a carta que fala muito sobre o Antigo Testamento. Sempre traz referências do Antigo Testamento. E agora ele faz esta comparação com a aliança antiga. Aliança perecível, porque dependia de homens. Deus fazia aliança com o seu povo. Deus é fiel, mas o povo não. Porém, agora a aliança é através de Cristo, que é perfeito, que é eterno, que é fiel. Por isso é uma aliança incorruptível, uma aliança eterna. E o autor faz questão de deixar isso muito bem explicado, tanto que ele começa o texto dizendo: o ponto principal do que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote que se assentou à direita no trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que Deus ergueu, não por mão de homens. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer ofertas, para apresentar ofertas e sacrifícios, está explicando o autor. Por isso, era necessário que este sacerdote também oferecesse algo. E aí, é um desvendar, é a explicação do sacrifício de Cristo. Todo sacerdote tinha que oferecer um sacrifício. Cristo se ofereceu como sacrifício vivo e por isso nele encerrou-se todo o sacrifício. Ele se tornou, através disso, o sumo e eterno sacerdote. O maior dos sacrifícios foi oferecido, a própria vida de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o autor ainda fala sobre a sombra do Antigo Testamento. Ele referencia Moisés, cita Moisés, falando do tabernáculo que Moisés ergueu, por ordem de Deus, com orientação de Deus. Então ele diz que Moisés foi orientado para erguer um tabernáculo que era a sombra do que viria. Não saiu da mente de Moisés, ele foi orientado por Deus. Um tabernáculo feito não por homens, mas por Deus. E ele cita o texto que foi dito a Moisés: vê, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. No monte, quando Moisés esteve com Deus e recebeu
as ordens de Deus de como ele deveria erguer o tabernáculo. Entendeu agora? É por isso que Cristo é o sumo sacerdote. É por isso que ele tira o pecado do mundo. É por isso que ele apaga o pecado. Ele não cobre o pecado, como era no sacrifício da antiga aliança. Ele apaga. Ele liberta do pecado. Ele é o sumo sacerdote. Ele cumpriu a lei. Ele resgatou você. Ele te libertou do pecado. Ele te reconciliou com Deus. É por causa do sacrifício de Cristo que eu e você podemos ter acesso a Deus. Jesus é o único caminho, o único mediador, porque ele foi o único que deu a vida para isso. Por isso, em razão disso, Jesus deu a vida para que eu e você tivéssemos acesso a Deus Pai. Ele é o acesso. Ele deu a vida dele. Ele se ofereceu como sacrifício. Ninguém mais. A ele a honra, a glória, o louvor, o poder, a adoração. E ele está voltando. Se ele não voltar até amanhã, eu te espero aqui para o próximo vídeo. Até lá!